Então, nessa ação penal 505-30-13, continuidade do depoimento do senhor Eduardo Constantino da Cunha, devolvo a palavra ao Ministério Público. Em relação aos requerimentos 114 e 115, Pois não. o senhor sabe qual foi o desfecho desses requerimentos? Não cabe a mim saber o desfecho, porque não era dirigido a mim, era dirigido à deputada Solange Almeida. Consta dos autos que, após recebidas as informações e documentos, eles foram simplesmente arquivados. Isso é comum acontecer? Não sei lhe dizer, com esse porque tipo de requerimento? Depende, porque há requerimentos de informação que vêm com matéria considerada sigilosa, que simplesmente é dado vista na presidência da comissão e depois devolvida. E há matérias que são entregues normalmente. Esse caso aí, pela natureza do requerimento que são públicos, documentos públicos, não teria razão nenhuma de ser sigilo, e tampouco deveria ser dado destino a entregue a quem formulou o requerimento. Então, provavelmente, o conteúdo dos requerimentos, da resposta, deve ser entregue à deputada Solange. É o que deveria ter sido. Se ocorreu ou não, pode ser que ela tenha vindo depois que ela tenha deixado o mandato, porque ela era suplente, pode ser que ela tenha deixado o mandato e não tenha recebido, é possível isso, é normal. Ela entrava e saía várias vezes, porque como ela era a quarta suplente, cada vez que havia um movimento de um dos parlamentares dos 4 anteriores, não era só quem ela substituiu, acabava afetando sempre ela. Então, às vezes, o deputado voltava por uma semana, saía, acontecia muito isso. Então, ela entrava e saía várias vezes. Então, é possível que ela, se ela não foi destinatária, é porque ela não estava no mandato. O senhor sabe a justificativa desses requerimentos, formal? Não. Posso ler aqui rapidamente para o senhor? A justificativa foi a seguinte: vários contratos envolvendo a construção, operação e financiamento de plataformas e sondas da Petrobras, celebrados com o Grupo Mitsui, contém especulações de denúncias de improbidade, superfaturamento, juros elevados, ausência de licitação e beneficiamento a esse grupo, que tem como cotista o senhor Júlio Camargo, conhecido como intermediário. Nesse contexto, requer que seja adotada a providência necessária por essa douta comissão, a fim de acompanharmos todo o andamento dos referidos contratos e verificarmos a procedência de tais denúncias. Nessa época, em 2011, o senhor tinha conhecimento desses contratos da Petrobras? Eu não tinha que ter, eu não sou autor do requerimento, quem tem que ter ou não é a deputada Solange. Mas o senhor tinha ou não? Eu não me recordo. Agora, existe uma situação que vocês se pegam muito na situação de ter ou não ter publicização na imprensa. O que acontece? O senhor Fernando Baiano, quando depois, ele disse que já tinha conhecimento de irregularidade, só não estava na imprensa. Ele fala isso textualmente no depoimento dele. E mais, muitas vezes, principalmente quem militava na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, era muito normal jornalistas trazerem denúncias que estavam sendo apuradas por ele e pedir a parlamentares que fizessem requerimentos em função da resposta da mídia correspondente. Eu mesmo já fiz isso atendendo a um órgão de comunicação. Requerimento atendendo uma revista para que pudesse, sobre um assunto determinado, que eu não tinha nada a ver, apenas fiz para atender uma revista. E, consequentemente, com a resposta do requerimento, aí, efetivamente, a revista faria ou não a matéria, enfim, ou denunciaria ou não em função do conteúdo que tem. Era muito normal isso. Isso é quase que digamos assim, um vício quando você tem ali uma relação com a imprensa e dentro que cobre a casa, que tem denúncias e é muito mais cômodo. Hoje você tem a lei de acesso à informação. Na época nem muito tinha isso, de muito tempo atrás. Com a lei de acesso à informação, hoje eles fazem muito requerimento de lei de acesso à informação. Antes da lei de acesso à informação, eles usavam os parlamentares para fazer requerimento. Então isso acontecia muito. E o senhor, quando e como o senhor ficou sabendo dos contratos da Petrobras com o Grupo Mitsui? Eu tô com a minha mente muito contaminada, porque eu estou processando toda essa ação penal aqui, consequentemente eu tenho hoje, digamos assim, um conhecimento desse detalhe. Então, mas na época eu não tinha nenhum conhecimento sobre os contratos da Mitsui. Qual era a sua relação com o Nestor Cerveró? O senhor Nestor Cerveró, ele mesmo fala no depoimento dele que é apenas uma única vez comigo. Eu preciso com essa única vez. Eu simplesmente uma vez, a convite do ministro Lobão, era muito normal isso, quando vinha ao Estado, os ministros convidam os parlamentares do Estado para acompanhá-lo. E eu estava em Brasília, fui com ele para o Rio, aproveitei a carona para voltar com ele na época de avião da FAB. E aí ele estava dando posse ao presidente da BR Distribuidora na saída de Zé Eduardo Dutra e assumindo o substituto. E aí eu acabei, como eu voltei com ele, eu atendi o convite, eu acompanhei a posse. Nesse dia que eu fui apresentado ao senhor Nestor Cerveró, foi a única vez que eu tive com ele, não tive mais nenhuma outra vez. Certo. E é fácil comprovar isso, só pegar o termo de posse de quem estava lá, a solenidade vai ver que eu estava presente na solenidade e, consequentemente, o Nestor Cerveró era diretor da BR Distribuidora, era o diretor financeiro. Eu fui apresentado, como foi apresentado ao presidente que assumiu da BR Distribuidora, enfim, a todos. Certo.
Qual era a sua relação com o pastor Abner Ferreira? O pastor Abner Ferreira é da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. O pastor Samuel Ferreira é hoje o presidente nacional da Assembleia de Deus do Brasil inteiro e era o presidente de São Paulo. A relação com o Abner é uma relação normal. A minha relação maior, inclusive, não era nem com ele, era com o pai dele, que foi deputado federal comigo, Manuel Ferreira. Ele ou a igreja, a Assembleia de Deus, já fizeram doações para você ou para a sua campanha? Nunca. E o senhor já fez doações para a igreja? Não. Tá certo, sem mais, excelência. Você de acusação tem perguntas? A defesa de Solange tem perguntas? Tem uma pergunta apenas. No microfone daí só, doutor, por gentileza. Boa tarde a todos os presentes. É só uma questão, se havia algum impedimento legal que o senhor formulasse os requerimentos 114 e 115, se assim eu quisesse? Nenhum, além de não ter impedimento legal, eu volto a repetir aqui, que ficou um pouco truncada pelo debate acalorado que acabou tendo, é que a deputada Solange Almeida, eu não me recordo se ela era membro ou não da comissão nessa época. Inclusive ali tem um fato. O deputado Sérgio Brito assinou como coautor requerimento com ela. Quem discursou foi o deputado Sérgio Brito e disse que não conhecia a deputada Solange. Como é que ele assina um requerimento com a deputada Solange e diz que não a conhece? E se pegar as notas taquigráficas, vai ver que o deputado Sérgio Brito deixou a presidência da comissão, discursou para encaminhar o requerimento e a deputada Solange discursou em seguida. Como é que ele não a conhecia? Ele era a pauta distribuída da comissão daquele dia, do dia 3 de agosto de 2011, tinha como autores do requerimento deputado Sérgio Brito e deputada Solange Almeida. Então não havia razão nenhuma, se tivesse qualquer impeditivo para a deputada Solange apresentar o requerimento por não ser membro, que não é o caso, regimentalmente eu posso lhe garantir que não é o caso, senão nenhum projeto de deputado vai ser apreciado em nenhuma comissão, porque ele não é membro da comissão, e as comissões são criadas para apreciação dos projetos dos deputados, para poder chegar na Câmara, no plenário, com o parecer das comissões. Então a comissão de fiscalização, ela tem processo de fiscalização, requerimentos de informação, muitas dessas coisas. Eu teria assinado. Bastava ela me pedir ali na hora, eu rabiscava um papel, inclua-se a deputada Solange na comissão, substitua o deputado fulano de tal. Botava o papel na mesa, ela virava membro da comissão. Não tinha nenhum problema para isso. O que acontece é que o deputado, quando é autor do requerimento e é chamado na reunião para ser apreciado, se o deputado não estiver presente, o requerimento vai ao arquivo. Aí um parlamentar que está no plenário se associa subscrevendo o requerimento para impedir que ele vá para o arquivo, não porque ele não é membro da comissão, porque ele está ausente. O que não foi o caso, que a deputada Solange estava presente na comissão. Perfeito. Então, só para que ainda não tive a resposta efetiva, o senhor poderia, ter feito. Eu apresentei vários requerimentos semelhantes a esse da deputada Solange Almeida, vários. E se ela me pedisse para assinar, eu assinaria. Em conjunto com ela, sem o menor problema. Até porque, eu volto a repetir, a deputada Solange, talvez pela inexperiência dela, ela não deveria nem ter apresentado à comissão, tinha que ter apresentado ao plenário. Porque é prerrogativa do deputado, independente de votação. Na comissão, ela ficou sujeita à comissão rejeitar. E no plenário, ela tem o direito. O plenário caminha imediatamente, 30 dias para responder, senão é crime de responsabilidade do ministro de Estado. É assim que diz a Constituição brasileira. Muito obrigado, presidente. A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Bom, o senhor explicou quando conheceu o Júlio Camargo. Alguma vez nesse contato foi-lhe falado da relação dele com o assunto sondas? Nunca. Contratual? Nunca. O senhor conheceu? Para mim, quando ele foi apresentado, ele era um empreiteiro, uma empresa chamada Toio, Toio, que fazia obras, era uma empresa de construção. Essa a ideia que, quando o Fernando Baiano apresentou isso, e que ele tinha relação com o Fernando Baiano, que o Fernando Baiano representava essa empresa, se eu não me engano, agora estou me lembrando o nome da empresa espanhola que o Fernando Baiano representava, era a Acciona. Ele representava a Acciona espanhola. Então a Acciona tinha alguma relação ou qualquer outra coisa com a empresa dele, era isso. Em algum momento o senhor teve conhecimento da dívida do Júlio Camargo com o Fernando Baiano? Nunca. O
senhor conheceu Paulo Roberto Costa? Conheci Paulo Roberto Costa, ele mesmo fala no depoimento dele, teve uma vez comigo, uma vez num evento social, num evento público, num evento de comissão, eu não me recordo exatamente qual o contexto, mas foi a única vez que eu tive com ele. Sobre agora a deputada Solange, ela pelo fato de ser suplente, ela teria um gabinete completo ou teria poucos assessores? A deputada Solange Almeida, como suplente, basicamente, quando um parlamentar vai assumir uma Secretaria de Estado e vem um suplente, ele negocia e deixa lá, talvez, uma mosca e um mosquito. Então, deixa, talvez, um motorista e uma secretária. Não deixa mais do que isso. Então, obviamente, que a deputada Solange, por senão o deputado não iria, porque o gabinete é um gabinete que permite uma assessoria ampla e o deputado não quer abrir mão de demitir as pessoas que fazem a assessoria dele. A assessoria não é do mandato só dentro da casa, é a assessoria do mandato como um todo. Então o deputado que negociou com ela, que foi o Rodrigo Betlen, deixou ela com 2 funcionários, se eu não me engano. Ela pode confirmar isso no depoimento dela. Mas era uma das queixas que ela tinha na época. E a situação dela era delicada, ela era a 4ª suplente. Então bastava qualquer um querer sair que ela saía. Ela apoiou o senhor em 2014 para deputado federal? Ela me apoiou com um grupo dela que trabalhou para mim, não na totalidade, mas me deu um apoio através de um grupo. Era um grupo dela que ela permitiu que trabalhasse para mim e que ela apoiou esse grupo trabalhar para mim. O senhor tomou conhecimento de alguma reunião entre o senador Edson Lobão, o então senador Edson Lobão, e Júlio Camargo, na época? Bom, em primeiro lugar... Quer dizer, na verdade, o Edson Lobão continua senador, né? Ele continua senador, ele era ministro. O que acontece é o seguinte, o senador Edson Lobão negou esse encontro aqui. O senador Edson não confirmou esse encontro. Disse que todos os encontros que ele teve com o Júlio Camargo sempre foi na companhia de outros empresários e provavelmente dos seus assessores, porque como eu falei aqui, se era uma coisa que o ministro Edson Lobão era zeloso, ele não recebia ninguém sozinho, nem parlamentar, nem ninguém. Ele recebia sempre, no meu caso, geralmente era chefe da assessoria parlamentar que participava da conversa e que anotava tudo, que fazia, que você é obrigado pelas normas, não sei se pelas normas internas de compliance do governo, mas ele era um dos que cumpriu. Você simplesmente declinava as pessoas que estavam presentes, você assinava a folha de presença e o assunto estava sendo tratado, até para não ter dúvida. Então o Edson Lobão era muito, talvez pela idade dele, era muito zeloso, então ele não abria mão disso não. Eu nunca tive no ministério dele com ele sozinho. Duvido que o Júlio Camargo tenha estado com ele sozinho. O senhor Júlio Camargo fala que teve encontros com o senhor, inclusive falou de financiamento de portos. Procede? Isso é uma palhaçada. Ele fala que encontrou comigo no Copa... Primeiro que ele mente, porque na primeira delação dele, isso é importante esclarecer, na primeira delação dele, ele fala que me conheceu em 2013 no Copacabana Palace para tratar, e me encontrou no Copacabana Palace e tratou de negócio de porte. Aí depois ele manteve essa mentira dele. Eu não me lembro de ter encontrado ele em Copacabana Palace. Pode até ter encontrado fortuitamente, enquanto várias pessoas, é local público, e eu não me recorde. Mas eu nunca sentei com o senhor Júlio Camargo no Copacabana Palace. Eu duvido ele provar isso. E jamais tratei com ele sobre porte. Até porque o que ele tinha a ver com porte? Não tinha nada a ver com porte. Então não tinha nenhum sentido. Essa é uma conversa estapafúrdia. Só para... Algumas perguntas foram feitas por Sua Excelência, só para complementar. O senhor conhecia o login do senhor? Não. Aliás, a Cláudia diz isso, quando foi confrontada pelas perguntas da minha defesa, dizendo o seguinte, se houve 102 acessos ao seu login com o deputado fora da Câmara, quem foi feito pela senhora na Comissão de Viação e Transporte, ela responde isso, ele não sabia o login dele, como é que ele podia acessar? E a maioria dos deputados não sabia, isso eu lhe garanto. A maioria não sabe, porque isso é uma coisa... Em primeiro lugar, não há um deputado, eu não vi até hoje um deputado, nos meus 16 anos de deputado, desde 2001, eu não vi um deputado que sentasse para fazer um requerimento. Eu não vi isso até hoje, não vi. Eu não vi um deputado que acessasse para fazer os seus trabalhos parlamentares. E o deputado tem o seguinte, o e-mail de deputado, que a gente não acessa nunca, porque tem 5 mil e-mails por dia, quem controla tem que controlar com login, quem usa é assessoria. Você, para fazer a verba indenizatória da Câmara dos Deputados, quem faz é o funcionário. Eu vou fazer prestação de contas de verba indenizatória. Isso eu não conheço um deputado que tenha feito. Eventualmente pode ter um ou outro que seja mais detalhista e possa ter feito. Eu diria que não chega a 5% da casa os deputados que faziam isso. 95% eu lhe afirmo que, inclusive, é fácil de ver. Nós temos vários aí que eu pedi a defesa para juntar.
de deputados que estavam fora da casa quando for acessado o seu login. Tem deputado que estava no exterior quando o login dele foi acessado. Então é uma coisa muito óbvia isso. E todos que depuseram aqui, todos falaram que delegavam assessores para fazer. Então é uma coisa muito normal. E a Cláudia, efetivamente, ia trabalhar para mais uma pessoa. Porque a Cláudia começou a trabalhar na casa, no meu gabinete. O problema é que o salário dela, eu não tinha no gabinete condições de dar o salário que a capacidade profissional dela merecia. E os cargos de natureza especial, os CNS, que são das comissões da liderança, são salários melhores. Então, consequentemente, para ela poder ter direito a um CNE, tinha que trabalhar para mais gente. Então, ela acabou trabalhando para o partido. Foi assim que aconteceu. Eu não queria perder a colaboração dela, porque mesmo ela trabalhando para os outros, trabalhava para mim também. Então ela realmente fazia. Como tinha outros assessores da liderança e das comissões que também faziam. Aqui nós estamos pegando o caso da Cláudia, mas não é só a Cláudia que fazia, tinham vários que faziam. Na liderança eram vários. Eu fui líder e tive que botar uma assessoria para cobrir, porque são 24 comissões na casa. Eu tenho que cobrir os deputados em 24 comissões. Eram 67 deputados federais. Então, para atender 67 deputados federais em 24 comissões, eu não consigo fazer isso se não tiver um assessor em cada comissão. E é assim que acontecia. O senhor tomou conhecimento do requerimento, o senhor tomou conhecimento do requerimento após a instauração do processo? Alguma informação ali que, pela prática parlamentar do senhor, não era pública? A confecção dos metadados não é pública. Se você chegar como usuário e entrar dentro da Câmara para buscar o metadado, você não consegue, a não ser que você entre na rede interna da casa e conheça. Não, eu digo das informações solicitadas pelos requerimentos. Elas são públicas, eu não entendi. Mas isso não cabe eu responder. Quem tem que responder é a deputada Solange, né? Basicamente, às vezes, o que eu digo a você, é um pouco da inexperiência dela. Ela ali. Um contrato, cópia de contrato da Petrobras tem que estar publicado o extrato no Diário Oficial. Talvez esteja publicado o extrato, não tenha um contrato inteiro. A auditoria do Tribunal de Contas, ele tem que publicar o resumo da auditoria no Diário Oficial. Então, são informações que talvez com uma pesquisa, ela pudesse obter a pesquisa antes de fazer o requerimento. Talvez, se fosse eu fazê-lo, eu teria primeiro feito essa pesquisa e jamais teria entrado na comissão, teria entrado no plenário. Então, as informações aí eram públicas. Não há um contrato da administração pública que não esteja publicado no Diário Oficial. Então, o que ela pediu foi cópia do contrato. Cópia de contrato é coisa pública. Em segundo lugar, a auditoria do Tribunal de Contas tem que estar publicada no Diário Oficial. Mesmo quando ela é sigilosa, coloca-se auditoria sigilosa e mais publica o resumo da auditoria sigilosa. Bom, agora vamos para aquela suposta, alegada reunião que o Fernando Baiano disse que teria havido no Leblon. O senhor, ele disse que teria ido no carro, o senhor teria ido no carro dele. O senhor sair em carro de terceiro? Jamais. Em primeiro lugar, eu tinha equipe de segurança que trabalhava comigo, policiais militares. Inclusive, eu tive que levantar isso depois. Tem a figura de quem está responsável pela minha segurança no dia, que era o Sargento Roberto Ciru. E eu não... Sargento Roberto Ciru. Sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, eu não saía nem só, eu saía com motorista policial, carro blindado e com escolta. Não só pela notoriedade, como também já tinha sido vítima de pelo menos uns 3 assaltos com vítima entre segurança. Eu tenho vítima de segurança em assalto sofrido por mim em período de noite. Então, basicamente, não havia hipótese de eu sair em carro de terceiros. Essa hipótese ela é fantasiosa. Mas mesmo admitindo que eu tivesse saído em carro de terceiro, jamais eu sairia sem os seguranças. O próprio Baiano, no depoimento dele, ele fala que eu andava com segurança, mas que não viu os seguranças naquele dia. E aí vem um detalhe que desmascara completamente a alegação dele. Em primeiro lugar, a prova que ele faz é do carro dele no estacionamento do shopping. Aquilo ali é o Rio Design Center no Leblon. É um shopping movimentado, que no domingo é bastante movimentado, a qual eu frequento, eu conheço o shopping. Do lado do estacionamento tem uma churrascaria bastante conhecida, ou seja, é bem movimentado. Então não havia hipótese de eu chegar numa churrascaria daquela ali, no estacionamento que é do lado da churrascaria, não ser reconhecido pela notoriedade que eu tinha. Então ele não tem testemunho da minha presença. O carro que ele apresentou o recibo é o carro dele, não é o meu carro. Em segundo lugar, nós pedimos isso
Não há uma chamada telefônica minha, nem dos telefones celulares, nem do Nextel, que tenha sido gerada no Leblon naquele dia. Não é só no horário da reunião, não. Durante o dia inteiro, nem depois. Todas as minhas chamadas foram geradas da Barra da Tijuca, que é a minha residência. E mais, se eu tivesse saído no carro dele, eu me comunicava com meus seguranças pelo Nextel, porque eu tinha um grupo grande do Nextel. O que eu fazia? Quando chegavam as equipes de segurança, que não eram uma, eram porque eu colocava... Sobre a segurança, o senhor tinha uma planilha de controle? A segurança tinha uma planilha de controle para poder me cobrar, era bico. Foi assim que o senhor identificou esse Foi assim que eu identificou o Roberto Ciru, e que no dia que ele chegou no dia, foi uma equipe que trabalhou, que ele chegou na minha residência às 18 horas, foi embora às 24 horas, e eu não saí da residência. Então, ele saiu, eu dispensei ele à meia-noite. O senhor saiu de casa aquela noite? Não saí aquela noite, inclusive o próprio relatório dele diz isso, ele chegou às 18 horas, eu não saí entre 18 e 17 horas, e não saí até as 24 horas e dispensei ele. Só que eu dispensei ele, saí depois de 24 horas. Porque a reunião, pelo que me consta, está entre 19 e 21 horas. Então, eu para poder sair, eu avisaria ele pelo Nextel. Ele estaria com o Nextel. Se eu fosse para um local de uma reunião que ele tivesse, eu quando saía do local, antes de descer, eu avisava ele pelo Nextel para ele se posicionar. Ele com a equipe que estivesse lá. Então não haveria hipótese de não ter tido uma chamada de Nextel. E mesmo que admitisse a hipótese que não é verdadeira, que eu fui no carro do Baiano, eu não iria sem os seguranças. E teria que ter um contato, só como eu queria saber. Ele ia parar o carro ali, ele não ia parar no estacionamento, ele ia ficar no local próximo. Eu tinha que avisar que estava saindo, para ele poder me acompanhar. Da mesma forma em casa, estou saindo, se prepara. Quando eu estou dentro de casa e ele está na rua, vou sair agora, ele se prepara para a minha saída. É assim que a gente se relacionava, pelos contatos de Nextel. E o meu Nextel não tem uma chamada fora gerada da Barra da Tijuca. Meus celulares não tem uma chamada fora da antena da Barra da Tijuca. Então ele não tem nenhuma prova objetiva que eu estava fora do reduto da minha residência da Barra da Tijuca. O carro era dele, ele não tem uma testemunha que eu estava na reunião. A reunião com o Júlio Camargo e ele, não há um testemunho que eu estava na reunião, não há um testemunho que eu fui naquele local. O meu eleitorado é um eleitorado humilde, basicamente voltado para os funcionários ali do shopping, do estacionamento. E ia ser muito pouco provável que não tenha alguém que não me conhecesse ali, que não me reconhecesse. Então não há hipótese de eu ter ido nesse local. O senhor já falou isso. Entendeu? Então, enfim, eu estou... Próxima pergunta. Agora, indo aqui para aquela alegação do senhor Júlio Camargo, de que teria pedido a intercessão do então ministro Edson Lobão, e ele alega que o então ministro ligou para o senhor na frente dele. Existiu essa ligação? Primeiro, o próprio ministro nega. O ministro Lobão, eu não tinha o hábito de falar o telefone com o ministro Lobão. Isso é fácil, é só quebrar o sigilo. Nós pedimos isso no início da ação e não foi concedido no Supremo. Mas a própria quebra de sigilo pode mostrar que não havia ligação minha com o ministro. Muito mais fácil do que qualquer outro tipo de prova objetiva. Mas, além de não ter o hábito de falar o telefone com o ministro Lobão, porque não tinha esse hábito, ele mesmo diz que jamais falou comigo sobre requerimento. Aliás, ele diz que não tratou com o senhor Júlio Camargo sobre requerimentos, que não me ligou e que nunca tratou comigo sobre requerimentos e que também jamais se dirigiria a mim nos termos que foi declarados pelo senhor Lobão. Eduardo está ficando maluco. Ele tinha um respeito, ele tratava respeitosamente o deputado, sempre tratou com muito respeito. Não combina com a educação e com a respeitabilidade que o ministro Lobão tinha pelo carro. Era possível. Perdão, essa pergunta já foi feita. Bom, o senhor já disse que o Fernando Baiano já frequentou o seu escritório. Explicou a frequência da casa. Mais alguma pergunta? Sim. Eu tô só, até para não fazer pergunta repetida. Enquanto você está procurando a pergunta, eu queria só mostrar um exemplo meritíssimo. Esse aqui é um exemplo de uma folha que deve estar juntada aí nos autos, de como é que funciona a presença e os logins
e com a senha do acesso que está aí. Quando fala COVIT ao lado, é a Comissão de Viação e Transporte. Certo. Que é a estação de trabalho que foi acessado o login. Então nós estamos juntando isso aí de todo o ano de 2011, isso aí por acaso é de 2012, mas eu tenho também de 2011 aqui, justamente desse dia aí. Acho que já está nos autos. Né? É. Se não tiver, Só pra- o doutor pode... É só para tiver, para entender a razão, como quando eu falo, que aqui tem o horário de presença e a data do login. Isso aqui, por exemplo, aqui são folhas que foram acesso sem eu estar presente na Câmara. Toda essa folha aqui tem login e eu não estava na Câmara. Mais alguma pergunta? Sim. Pergunta mais direta. O senhor recebeu o recurso em espécie das mãos do Fernando Baiano? Nunca. Ou indiretamente? Nunca. Aliás, tem umas contradições aí que é importante ser exploradas, porque o senhor Júlio Camargo, ele usou o seu... E do senhor Júlio Camargo também não? Não recebi do senhor Júlio Camargo e nem do senhor Fernando Baiano, nem de quem quer que seja vinculado nessa ação penal. O senhor Júlio Camargo fala que fez 5 pagamentos ao seu Fernando Baiano. Fala que fez uma transferência de 5 milhões e 100 mil dólares, dos 2 milhões e 350 mil de 400 mil dólares. Fala que fez 11 milhões e 700 mil reais para uma empresa de Alberto Seff chamada GFD. Depois ele fala que tinha feito 3 milhões de dólares no ano de 2010 para a Devonshire, onde ele tem 3 depoimentos conflitantes. Num ele diz que é para o Baiano, no outro ele diz que foi parte para o Baiano, no outro ele diz que não foi nada para o Baiano. E o Baiano diz que não recebeu nada. E depois ele diz que fez 2 transferências de 500 mil dólares em setembro de 2011 para a empresa Riley no banco BSP de Geneve, que o Baiano nega que tenha recebido. Ou seja, ele lavou, além disso, ele fez pagamento que ele diz da igreja, desse crédito de voo, e mais 4 milhões de notas fiscais para o Baiano, que o Baiano admitiu que esse dinheiro foi recebido por ele, foi de proveito único e exclusivamente dele. E o Baiano diz que recebeu em dinheiro do seu Júlio Camargo, através de UCEF, entre 4 a 5 milhões de reais. Fala inclusive no momento que foi paga uma parte, que depois o seu Júlio Camargo fez uma correção do valor para um câmbio de 1,20, já em 2012, que daria 6 milhões de reais, e que ainda assim não cumpriu. Então, o seu Júlio Camargo está fazendo lavagem de dinheiro de outros beneficiários, colocando na conta de todo mundo. Que o Baiano não admite que recebeu. Tem contradição clara e nítida aqui entre o Baiano e o seu Júlio Camargo. O Baiano não admite que recebeu nada em 2010, não admite nada que recebeu dessa transferência de UCEF, de 11 milhões e 700 mil reais. Então, onde que foi esse dinheiro todo? Que se for fazer essa conta exata que o seu Júlio Camargo diz que pagou, ele pagou 20 milhões de dólares. Que, aliás, o seu Júlio Camargo, quando a gente, retornando aqui ao início, quando a gente vê o seu Júlio Camargo, o próprio Fernando Baiano diz que não recebeu nada dele, porque ele diz que tinha 53, primeiro ele deu vários depoimentos conflitantes, de valores diferentes de comissão. Ele fala que recebeu, que era 53 milhões de dólares no total das 2 sondas que estavam acordadas, e que recebeu 13 milhões de dólares, ele entrou no processo de arbitragem. Desses 40 milhões de dólares, ele repassou 19 milhões para o Baiano. Ele teria 18 e ficou com 21. E disse que passava na proporcionalidade, que o Baiano estava querendo cobrar dele aquilo que ele não recebia. O que mostra que o seu Júlio Camargo é uma pessoa muito pouco confiável. Então, se ele tivesse passado na proporcionalidade do que ele disse que recebeu, ele teria que ter passado não 19 milhões, ele teria que ter passado em torno de 27 milhões de dólares. Só fazer a conta do proporcional de 35 para 53 entre 40. Então, o seu Júlio Camargo e o seu Fernando Baiano têm contradições muito grandes ao curso desse depoimento, que tem que ser, de uma certa forma, esclarecidas. Senão a gente vai ficar aqui dando vazão a essas diferentes versões do que tem. Aí o seu Júlio Camargo fala que depois da reunião com o Lobão, ele pediu o CEF para falar comigo sobre os requerimentos. E o CEF desmente isso. Depois o CEF disse que falou com o Baiano, mas falou depois da reunião que o seu Júlio Camargo disse que teve comigo no Leblon. Já o Júlio disse que foi antes, e disse para falar comigo, que o seu CEF disse que não me conhecia. Depois, quando ele retorna diferente. Aí o CEF disse que só ouviu falar dos requerimentos pelo Baiano. Depois, quando estava entregando o valor. Aí, nessa entrega de valor, o seu CEF disse que a primeira vez ele foi lá para outro foi o Jaime Careca. Então, tem tanta divergência disso aí, que, sem contar o seu Leonardo Meirelles, que são tantos conflitos de depoimento entre eles, que eu não consigo entender como é que uma história dessa tem verossimilidade. Aliás, eu quero ressaltar aqui o seguinte: o seu Júlio Camargo mudou sua delação no meio do processo aqui. Mudou sua delação dizendo que foi feita de forma espontânea, e dizendo que ele, quando fez a delação aqui, não podia falar de ninguém com foro privilegiado. Só que ele falou de foro privilegiado. No termo de delação dele antes, ele fala que tinha um esquema de irmandade entre eu, Michel Temer e Renan Calheiros com o Fernando Baiano. Depois... Vai interromper aqui pelo tamanho do áudio.